Boa tarde a todas. Boa tarde quem está aí na sala, sei que está friozinho, mas junto a gente vai se aquecendo aqui. Eu sou professora também, né? Agora estou de licença para estudar e para tratar da saúde também. Mas falar de empreendedorismo é um tema que eu gosto bastante, porque é uma das matérias que eu leciono no IFSC. No IFSC, eu atuo em Garopaba, e lá eu ministro cursos em turismo, informática, gestão ambiental, então a gente aí trabalha com várias áreas do conhecimento, né, ajudando na formação profissional. E aqui também, agora como estudante, serei uma eterna estudante, eu estou pesquisando também sobre educação empreendedora, né? Voltado à educação profissional e voltado ao meu campo de trabalho. Então, hoje, essa nossa conversa, embora eu esteja aqui em casa, eu gostaria que a gente pudesse ter aí uma espécie de bate-papo, uma conversa, e peço a ajuda da professora Gertrudes, não sei se a Leia também deve estar aí, para a gente conseguir trazer essas respostas de vocês sobre coisas que a gente vai conversar aqui para trocar ideias, né? Não ficar só eu falando, a gente conseguir dar uma dinamizada nessa conversa. Eu preparei alguns slides e eu vou passar, né, para facilitar aqui a visualização de vocês. Qualquer coisa, daí fica o recadinho aqui para a Ana Júlia e para a Vitória, então pode interromper para fazer algum comentário ou trazer, né, alguma situação, um exemplo, ou contrapor, né? A gente está aqui para aprender uma com as outras, né? Essa é a finalidade do curso. Então, gente, nesse terceiro encontro, a gente vai conversar sobre tipos de empreendedorismo, sobre carreira empreendedora, competências empreendedoras, e, ao final, eu vou fazer uma breve introdução sobre o campus do perfil empreendedor e fiquei sabendo também que vocês vão ter uma atividade prática a respeito dessa ferramenta. Ok? Bom, no encontro 2, vocês conversaram a respeito do que é empreendedorismo, o que é empreender. E quando a gente fala do empreendedorismo, a gente está falando de uma capacidade que as pessoas têm de transformar uma ideia em concretizar essa ideia. E daí falamos de valor. Esse valor, eu sempre falo que é um valor com V maiúsculo, que não é um valor monetário. É lógico que esse valor monetário também existe quando a gente está pensando em empreender, mas aqui a gente está falando de valor no sentido de benefício, de coisas que a gente vai ter, que pode ser tanto um benefício financeiro, ou quanto também um benefício que é social, cultural, né, bom para a sociedade, ou para o meio ambiente. Né? Então, quando a gente fala em empreender, a gente traz essa visão mais aberta para que vocês identifiquem as diferentes formas. E hoje se vê, então, o empreendedorismo enquanto que uma competência que é importante, né, tanto para aqueles que querem abrir novos negócios, quanto para aqueles que desejam aí atuar em empresas que já estão consolidadas, né? E daí vem, então, o pensar empreendedor, né, o pensamento empreendedor, que é ver o mundo com essa perspectiva da criatividade e da inovação, para essa resolução de problemas. A gente tem N coisas para inovar, N coisas para melhorar na sociedade, e o empreendedorismo, ele tem essa capacidade, né? Ok? Então, só um resgate do que vocês viram na aula passada, né? Que foi a introdução. Então, o empreendedorismo a gente vê como uma competência que ela é transversal, ou seja, que ela serve, né, tanto para aqueles que querem realmente ter o seu negócio próprio, quanto para aqueles que, às vezes, têm interesse em atuar como uma liderança na sua comunidade, quer fazer pela sua comunidade, quer fazer pelo seu bairro, ou dentro do seu trabalho, do trabalho que pretende, né, da colocação profissional que pretende ter. Então, ele é visto assim como algo muito importante hoje para toda a sociedade, né? Bom,
Daí, então, vem essa conversa sobre tipos de empreendedorismo. O que é importante a gente falar? O que eu vou falar agora sobre tipos de empreendedorismo, eu vou estar falando de alguns negócios que têm algumas características ou enfoques ou objetivos, né, que hoje a gente consegue ver na prática. Né? Eu estou trazendo alguns, existem outros, no final eu vou dar uma... vou apresentar para vocês alguns outros que existem, mas esses que a gente está trazendo aqui hoje é o que está, né, o que tem de mais, que talvez seja mais importante vocês saberem agora, tá? Então, vou falar de 4 tipos, que é o empreendedorismo clássico, ou tradicional, o empreendedorismo de startup, o empreendedorismo social e também o intraempreendedorismo, tá? São esses quatro tipos, inicialmente, que a gente vai conversar. Eu vou começar aqui com o empreendedorismo clássico ou tradicional, né? Nas aulas, geralmente, a gente nem apresentava esse tipo, porque já é mais comum, mas alguns alunos, mas né, aquelas empresas que já atuam, isso também é uma forma de empreender, com certeza, né? Então, quando a gente fala do empreendedorismo clássico, tradicional, são aquelas empresas que são criadas para oferta de bens e serviços à sociedade, né, que possuem finalidades lucrativas. Quando a gente fala de finalidades lucrativas, a gente está falando do excedente, ou seja, a diferença que há entre aquilo que entra, todas as receitas, e o custo. Então, isso é muito importante, porque o lucro, isso é o chamado lucro, né? O lucro, ele é também uma medida de sucesso de uma empresa. Afinal, se a gente está pensando em desenvolver uma carreira autônoma, esse lucro é a nossa remuneração. Né? Seria a gente chama de salário, né? Mas seria uma espécie de salário para que o empreendedor ele possa retirar daí a sua subsistência. Esse também é um dos objetivos de quem está empreendendo, né? E aqui, então, a gente pode citar vários exemplos, N exemplos, trouxe alguns conhecidos aqui de vocês, Angelone, o Magazine Luiza, que agora é Magalu, né? A farmácia Panvel, a empresa Unilever, né, que é uma grande indústria aí, que tem uma indústria alimentícia na área de produtos de limpeza, e deixo aqui aberto para a gente colocar aí esses exemplos, os quais do tipo que a Ana Júlia nos trouxe, né, que são agentes de microempreendimentos ou empresas de pequeno porte, que atuam nos nossos bairros, nas nossas cidades, e são fundamentais para que a gente possa ter acesso a esses serviços básicos para a nossa vida, né, são importantes. Então, aqui a gente cita todos esses outros exemplos que se encaixam dentro dessa categoria de empreendedorismo, né? Então, é o que é o mais comum. Bom, daí nós temos uma segunda tipologia de empreendedorismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar de startups. Então, startup é uma palavra em inglês. Hoje já existe, né, no português, acredito até que já faça parte do nosso dicionário, já foi aportuguesada, né? Mas o que seriam essas startups? Alguém tem algum exemplo de startup? Não? Startups, elas são empresas que estão em fase inicial, né, elas estão começando, e elas têm um potencial de crescimento e desenvolvimento muito grande. E elas estão ligadas, têm uma ligação também bastante forte com tecnologia e inovação. Geralmente, esse tipo de negócio, ele tem uma grande capacidade também de repetição, ou a gente chama de escalabilidade. Por exemplo, alguém citou aí o exemplo da Quai. Então, o modelo, né, a forma de operar da Quai, ela consegue atender milhares de pessoas com uma mesma plataforma, né, com baixos custos. Já quando a gente tem um negócio que ele é mais tradicional, por exemplo,
uma padaria, ou um serviço de manicure, às vezes eu não consigo ter essa alta capacidade de ampliação, né? Esses negócios que são digitais, a gente consegue replicar, às vezes é um baixo custo para o maior número de pessoas. E essas startups, elas têm um alto crescimento também em termos de volume de negócios, em termos financeiros. Então, são empresas que têm um alto valor de mercado. Às vezes se usa até um termo que se chama unicórnio, né, que é um termo que se usa para empresas aí que têm faturamento anual, se não me engano, acho que é $1 milhão, o seu valor, né, de mercado. Geralmente, a gente encontra essas empresas em espaços, e aqui em Florianópolis a gente tem bastante desses, é comum a gente ter esses espaços, que são as incubadoras, que é um espaço onde essas empresas essas startups, elas recebem apoio, e ali elas conseguem estruturar o negócio. Fico de 2 a 3 anos e consegue estruturar todas as fases, né, para que o negócio consiga caminhar com suas pernas. Eu trago aqui alguns exemplos, né, de startups. Algumas já são empresas consolidadas, mas acho que é importante, e talvez vocês até já utilizem esses serviços. Uma empresa, né, que era uma startup, né, hoje ela já está consolidada, é a Hotmart. Muito provavelmente alguém de vocês já utilizou essa plataforma, mesmo sem saber. A Hotmart, ela ficou bastante ganhou bastante destaque durante a pandemia, porque eles já atuavam antes da pandemia, né? Mas na pandemia veio um boom, porque eles começaram a facilitar a venda de cursos online. Então, hoje, qualquer pessoa que queira fazer um curso, queira ofertar o seu conhecimento, ela pode fazer através da Hotmart, que antes isso era difícil, né? Porque teria que construir um site, elaborar todos os conteúdos, saber vender na plataforma, né? No site, e às vezes a pessoa ela não tem essa habilidade, né? E a Hotmart, então, ela cria uma estrutura online para que qualquer pessoa que queira vender algum curso, ou mesmo fazê-lo gratuitamente, possa utilizar desse conhecimento. Então, é muito interessante, né? Então, aqui é um exemplo de uma startup da área da educação. Um outro exemplo que eu achei também bastante bacana se chama A Terra. Tudo junto, tá? Então, o que a Terra faz? Ela atua na área do que a gente chama de gestão ambiental. Ela é uma plataforma, então é um site que procura achar soluções para aquelas empresas que geram resíduos. Aqui, os resíduos que eles trabalham são de N natureza, então, resíduo da construção civil, resíduos de produção, resíduo industrial, né, manufaturas, resíduos hospitalares, e eles conectam, então, essas empresas que produzem esses resíduos, que é o resultado da produção, é o resultado que precisa se dar um destino. Às vezes, esses resíduos também, há riqueza nesses resíduos, né? Por exemplo, quando a gente fala de construção civil, hoje, os restos de construção estão servindo para fazer asfalto, para produzir novos itens para a própria construção civil. Então, isso é uma forma, resolve 2 problemas. Tu resolve o problema de ter o próprio resíduo, né? E ainda, muitas vezes, gera um outro tipo de negócio. Então, a Terra, o que ela faz? Ela promove o encontro dessas empresas que produzem esses resíduos e daqueles fornecedores que atuam para transformar esses resíduos. E então é bem interessante. Depois eu posso deixar o link ali para vocês conhecerem. E a gente chama isso de economia circular. Então, a economia circular, ela pega aquele item que já não teria mais utilidade, seria jogado fora, e o fora, a gente sabe que não existe, né, gente? Não existe jogar fora. Eu digo que existe jogar longe dos nossos olhos, mas para algum lugar
os nossos resíduos, para não falar lixo, ele vai. Então, e hoje, esse tipo de negócio, eles vem crescendo bastante. Né? Aqui a gente pode até falar, dentro da economia circular, negócios que estão na área de brechó, negócios que estão na área de aluguéis, né? Eu vejo aí, eu sou mãe também, e tinha uma época que eu estava conhecendo aí empresas que faziam locação de brinquedos. Então, por quê? Porque às vezes tu compra um brinquedo, tu vai usar um ano, sei lá, às vezes alguns meses, depois aquele brinquedo já não é mais adequado à idade, né? Então, isso também faz parte não deixa de ser, integrar a economia circular. Eu estou dando esses exemplos porque eu sei que depois, daqui a algumas aulas, né, professora Ileia, vocês vão estar criando alguma coisa. Então, a gente tem que ir aguçando aí as ideias, vendo o que tem com essa tipologia de empreendedorismo, ver quais são as tendências também de negócios, né? Que às vezes a gente encontra aí uma oportunidade. Né? Quando a gente fala de oportunidade, a gente está falando daquela brecha no mercado. E não precisa ser só algo né? Algo que não existe ainda, ou totalmente inovador, né? Mas é algo que, para alguém, ou para uma parcela de pessoas, de clientes, de consumidores, vá atender alguma necessidade, né? E isso é empreender, né? A gente agir sobre essas oportunidades. E um outro exemplo também de startup é a Nubank, né? Que é o banco digital. A Nubank hoje é conhecida pelo cartãozinho roxo, né? E hoje já tem outros bancos também, mas eu trouxe a Nubank, que foi um dos primeiros aqui que despontou nessa área mais digital, né? Então, existe outras milhares de startups, só estou trazendo aqui algumas delas. Tem na área, então, o que são essas startups? São empresas com alta capacidade de crescimento e que estão bastante associadas à tecnologia e inovação, então vai aproveitar essa onda de negócios da internet, ligadas à internet, ou às tecnologias digitais, né? Biotecnologia, enfim, ela é bastante importante para o nosso desenvolvimento do país, né? Vamos, então, para o terceiro tipo. O terceiro tipo de empreendedorismo é um que brilha os meus olhinhos. Eu gosto bastante desse tipo de empreendedorismo, que é o chamado empreendedorismo social. Por que eu gosto do empreendedorismo social? Porque essa forma de empreender, o que ela faz? Ela cria bens, né, ou serviços que são voltados para resolver um problema ou uma necessidade social. Então, eles têm um valor que pode ser social, ambiental ou cultural, e ele vai utilizar as mesmas ferramentas de outras empresas, né, que não têm esse objetivo, mas eles são voltados para a sociedade. Isso não quer dizer que esse tipo de negócio não vai ter finalidades lucrativas, não é isso. Ele pode ter ou pode não ter, mas é um tipo de empreendedorismo que ele tem um propósito, né? Um propósito que ele tem esse viés mais socioambiental. Tá? Bom, esse tipo de negócio, ele vem crescendo bastante, né? Até por conta aí de necessidades que nós temos, de inclusão, necessidades de alcançar um desenvolvimento sustentável, que esse é um paradigma, né? Algo que a gente precisa melhorar, nós, enquanto consumidores, nós, enquanto produtores também. Então, o empreendedorismo social, ele vem com uma ajuda, né, que a iniciativa privada desenvolve para resolver esses problemas sociais, através de novos negócios, né? Como que ele se destaca? Quais são as principais características desse tipo de empreendimento? Como eu falei, ele pode ter ou não finalidades lucrativas, né? Quando ele visa lucro, esse não é não é a missão principal. Né? Então, a missão dele, ele vai ter essa questão de ter um propósito maior que vá trazer um benefício para um determinado público. Né?
Ele vai aplicar ferramentas de gestão e inovação para esses problemas sociais, né, o que foi escolhido para se trabalhar. Ele pode se manifestar tanto no setor privado quanto no terceiro setor, né, ou modo híbrido. A respeito, assim, do terceiro setor, né? O terceiro setor, ele engloba todas essas organizações da sociedade civil que serve para dar um apoio na resolução desses problemas que são sociais, né? Que são muitos problemas que seriam também de responsabilidade do poder público. A gente sabe que o poder público não consegue resolver todos os problemas, e a iniciativa privada, então, vem para dar esse apoio, né? E às vezes se usa um termo híbrido, porque são negócios que estão ali, né, na esfera do privado e no terceiro setor, embora hoje, pela legislação brasileira, a gente não tem esse setor que seria o 2,5, né? Não existe isso. Mas, por exemplo, eu tinha uns alunos da área, eles atuavam em gestão ambiental, e eles queriam trabalhar com economia circular, o que eles queriam fazer, né? Que era criar um sistema de composteira para resíduos de pousadas eram pousadas, restaurantes, e a partir disso também vender cursos, atuando na área de educação ambiental, e vender esse adubo, né? Então, eles criaram um pequeno empreendimento, e depois, para que eles pudessem trabalhar com a parte de educação ambiental, eles acabaram fundando uma associação. Então, esse é um tipo de empreendimento que a gente diz que é empreendedorismo social, porque eles estão resolvendo um problema, e era um problema sério, né? A destinação de resíduos orgânicos no município que eles estavam trabalhando não tinha coleta de lixo orgânico, e eles começaram a fazer isso. Para as empresas também isso é bom, porque as empresas passam também a se preocupar com a destinação correta do lixo, né? E, por outro lado, eles faziam esse trabalho social na área de educação. Então, atuam com as escolas, recebe escolas onde é o terreno das leiras, né? Porque eles usam o sistema de leiras para compostagem do lixo, né? E, então, ao mesmo tempo que eles têm a associação, eles ofertam, tem uma empresa criada, e eles ofertam aí essa coleta dos resíduos, né? Então, isso seria um sistema do modo híbrido, né? E é importante também dizer que, quando está empreendendo socialmente, isso não é assistência social ou ativismo social, né? Então, tem uma empresa com finalidades lucrativas, uma empresa tradicional que faz lá, sei lá, uma doação de cestas básicas todo mês. Isso não é empreendedorismo social. Isso é assistência social, não tem problema. Aqui a gente está falando de negócios que resolvem problemas que nós temos na sociedade e que, ao mesmo tempo, podem ser considerados negócios de impacto social, que é um outro termo que se usa para designar esses tipos de empreendimentos que têm tem uma viabilidade econômica, né? E essa preocupação socioambiental. Tá? Então, é um outro termo que se usa para esse tipo de empreendedorismo. E hoje, então, aqui até trouxe um print da revista Exame, uma revista aí de negócios, que enaltece, né, essa forma de empreendedorismo. Então, queremos um mundo onde o sucesso das empresas esteja interligada com a capacidade delas de olhar para questões sociais com pró-atividade. Então, a ideia é justamente essa, né? Então, trazer esse potencial criativo e inovador para a resolução desses problemas que hoje nos afetam, né? Eu trouxe aqui 3 exemplos. Um é da área da educação, na área de capacitação para construção civil, e se chama Sevira Mulher. Essa eu deixei aqui até na apresentação o endereço do Se Vira Mulher, que é o site, mas são cursos presenciais que são ministrados por mulheres, então pela Thaís Nóbrega e a Edna Braga, elas estão atuando desde 2017,
E eles são cursos voltados também para mulheres. Eles são cursos para pequenas reformas, instalações elétricas, instalações hidráulicas. É um exemplo de empreendedorismo social. Eles estão trabalhando aqui por uma causa, né? Então, igualdade de gênero, e estão trabalhando aí para o desenvolvimento da autonomia dessas mulheres que são impactadas pelos cursos que elas fazem. Tá? Então, é um exemplo de empreendedorismo social. Um outro exemplo que eu acho bem interessante é da Adriana Barbosa. A Adriana Barbosa já tem aí uma atuação com mais de 20 anos, ela é formada em gestão de eventos, e ela começou assim, ela não veio de ter uma base bastante humilde, né? Ela começou como feirante, vendendo artesanatos, depois desenvolveu brechó, e ela observou que lá no bairro onde ela participava de uma feira, muitos feirantes, né, que têm feirantes negros, ela observava que esse tipo de público não tinha visibilidade de seus negócios. E ela criou a Feira Preta. E o que eu achei muito interessante da história dela, que é uma história bem bonita, é que ela conseguiu, assim, através da autoconfiança, e ela fala também cara de pau, né? Ela conseguiu um primeiro patrocínio com a Unilever, né? Ela bateu na porta da Unilever e apresentou o projeto dela e conseguiu aí uma primeira parceria. Até ela fala, não foi, né, para o tipo de empresa, para o porte, não foi assim um valor tão grande, mas foi um primeiro valor que ela conseguiu, então, angariar recursos para essa feira. A Feira Preta, hoje, ela se transformou num festival, eu deixei o link ali do Instagram da feira, e geralmente acontece em comunidades consideradas periféricas, né? E ajuda aí, então, a população negra que tem negócios a se unirem e criar condições de ofertar os seus produtos e terem visibilidade, né? Esse é o principal objetivo da Adriana Barbosa, né? Ela é uma ativista dessa causa. Então, se a gente perguntar, Adriana, que empresa que a Adriana criou? Ela criou um evento, né? Ela é uma pessoa que ela hoje tem uma grande influência, ela também faz parte de uma organização que ajuda esses empreendedores a desenvolver os seus modelos de negócio, a pensar, né, no seu produto, em como vai vender. Então, ela é um exemplo de empreendedorismo social. Então, notem que não necessariamente para a gente empreender, a gente precisa criar uma empresa. É lógico, ela criou um instituto, ela criou outras coisas, mas o que se destaca na Adriana é essa capacidade aí de desenvolver, de angariar essas pessoas, de fazer essas redes de contato, fazer essa coisa acontecer, né? Então, quem trabalha com evento sabe o quão difícil é fazer um evento, né? Ainda fazer um evento contínuo, né? Então, é um exemplo admirável, né? Então, quantas coisas que, de repente, tem na nossa comunidade que sejam problemas e que possam se transformar em negócios, né? Em negócios sociais. E um outro exemplo aqui que tem é a da Ana Luísa Bezerra, né? Ela criou aqui também ela trabalha com a escassez hídrica, ela criou aí um sistema, ela cria soluções hoje para comunidades que não têm acesso à água, né? Ela é uma cientista, ela tem bastante jovem, e também, então, está trabalhando aí por uma causa, nesse caso, nesse exemplo, é uma causa ambiental, né? Trabalha com as pessoas que têm dificuldade de ter acesso à água potável, né? Então, tem muitos outros exemplos de empreendedorismo social. Eu procurei aqui, como a gente está falando de um curso, né, que hoje está voltado para mulheres, que é o curso de vocês, eu procurei trazer alguns exemplos de mulheres, né, mas existe também exemplos com empreendedores, homens, que têm negócios fantásticos, né, que poderiam também ser
ser falados aqui. Aqui em Joinville, eu lembrei de um exemplo, que a gente trabalhava nos outros semestres, a gente citou que é a Omunga. A Omunga, ela cria bibliotecas em municípios que têm baixo IDH. Eles estavam desenvolvendo isso não em Joinville, eles foram... Primeiro, a pessoa que criou, que idealizou a Omunga, ela teve um período aí, fez uma viagem, foi para a África, desenvolveu projetos sociais, daí quando voltou para cá, resolveu aplicar o projeto no Brasil, mas procurou cidades que tinham muitas dificuldades em termos de acesso à educação, né? E ele fez um trabalho no Nordeste, em cidades do Nordeste, então ele cria bibliotecas, né? Para criar essas bibliotecas, como esse é um negócio que ele não tem geração de renda, ele criou um site onde ele chama artistas e chama empresas para patrocinar esses artistas e faz camisetas. Então, essas camisetas, a cada período, ele tem uma campanha, né? Ele vende essas camisetas e daí, então, ele tira os recursos financeiros, né, principalmente materiais também, para que ele possa atuar na causa dele, que é a educação. Tá? Então, nesse caso dele, ele não... Hoje ele tem um instituto, né? Mas ele também gera os seus próprios recursos, né? Então, um exemplo interessante aí, catarinense, é a Omunga Social. Tá? Bom, aqui eu vou deixar para vocês alguns links para quem se interessar, que pode ajudar vocês a ter inspiração. Às vezes tem cursos, tem palestras online. Um é PIP Social, que é uma plataforma de negócios de impacto social. Então, às vezes tem editais também, né? Então, tu tens uma ideia e de repente tem algum edital aberto e a sua ideia possa se encaixar nesse edital. Então, acho que vale a pena conhecer. Tem a Artemisia também e a Choca Brasil. Tá? Então, são três endereços aqui que vocês podem... Tem instituições que podem estar ajudando vocês a mergulhar melhor no que é o empreender socialmente, esses tipos de negócios sociais que existem aqui no Brasil, tá? Bom, dito isso, gostaram do empreendedorismo social? Eu gosto muito de filmes que sejam histórias reais, baseadas em histórias reais. Então, aqui tem 2 filmes que eu acho fantástico, que um deles os dois, na verdade, são no Netflix. Um deles se chama O Menino que Descobriu o Vento. Então, eu não sei se... Alguém já assistiu O Menino que Descobriu o Vento? Assistiu? Sim, eu já assisti, é muito bom. Muito bom, né? Tem que assistir com lencinho também, né? Porque esse menino, ele resolve lá um problema de falta de energia elétrica na comunidade dele, na África, e a gente vê, assim, o poder da resiliência, né, e a capacidade que ele teve de, com poucos recursos que tinha, conseguir desenvolver uma solução, né? O que ele fez foi uma inovação social. Então, vale a pena ver, e depois até procurar na internet, pesquisar aí no site como é que ele está hoje, esse menino, que hoje ele já está um moço bonito e continua estudando e está inovando também aí pelo mundo. E esse outro filme, o Padman, isso aqui foi uma indicação que a Leia me deu, eu assisti, eu adorei esse filme. Ele é um filme que ele trata de um problema muito sério, né, que é o problema da pobreza menstrual, e trata aí desse homem, agora esqueci o nome dele, né, ele vai criar absorventes, e vem aí, para dar uma dica do que vem no filme,
ele enfrenta um problema cultural, que às vezes a gente tem algumas ideias de produtos, né, que para aquela determinada comunidade, para onde a gente quer vender, às vezes não se adequa ao produto. E ele teve uma barreira muito grande, mas com resiliência ele conseguiu superar. No filme, a gente vê que ele teve um apoio muito importante de uma mulher. Os dois filmes, na verdade, as mulheres estão ali apoiando, estão juntos, na verdade, né? Então, vocês podem também ver, assim, o poder que as redes de contato, a rede de apoio é importante, né? Para conseguir dar cabo dessas ideias. Então, fica aí como indicação de 2 filmes para vocês assistirem, quem tem acesso aí ao Netflix, talvez até o Menino que Descobriu o Vento, talvez já esteja até no YouTube, que o YouTube tem de tudo, né? Então, acho que vale a pena. Ô, Fabiana. Oi. O William, que é o menino do filme O Menino que Descobriu o Vento, hoje ele mora nos Estados Unidos e ele coordena projetos numa organização sem fins lucrativos que busca criar atalhos para o surgimento de novos inventores. Então, ele dá apoio para novos inventores hoje. Muito bom. Bem interessante, porque o William, ele tinha um perfil de inventor, mas ele foi além porque depois ele conseguiu implantar, ele conseguiu replicar a invenção dele, né, para muitas comunidades. Então, é isso que diferencia um inventor do empreendedor. Às vezes, nem sempre o inventor é empreendedor, mas nesse caso aí a gente pode dizer que o William foi. Tá? Bom, e um último tipo que eu vou falar hoje, não menos importante, né? Então, às vezes, nem todo mundo se sente confortável para empreender. Ou, às vezes, não é nenhuma questão de se sente confortável, às vezes não deu ainda o tempo, não é o momento certo. Tem gente que prefere adquirir mais experiência em uma determinada área, ganhar mais maturidade para depois empreender. Para isso, existe o intraempreendedorismo. O que é isso? É um termo, então, que foi criado, né, para designar aqueles funcionários que, mesmo não tendo a sua própria empresa, né, mesmo trabalhando em uma empresa que já existe, eles têm um comportamento empreendedor. Então, é aquele funcionário que inova, que vai criar oportunidades, que vai sugerir, que vai conseguir concretizar aquelas suas ideias, né? E também, com isso, ele vai acabar também se realizando, né? Se satisfazendo. Lógico que, quando a gente fala de intraempreendedorismo, também depende das condições que a empresa dá para o seu trabalhador, né? Então, qual é o clima? Se fala de clima organizacional, é uma empresa que está aberta às sugestões de funcionários, apoia, é tolerante ao erro, né? Porque a gente sabe que, às vezes, quando a gente vai empreender ou quando a gente vai fazer alguma coisa nova, nem sempre dá certo pela primeira vez, então tem que ter essa tolerância ao erro. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que surgiram de grandes empresas, só para a gente ter uma ideia de como isso acontece, né? Que foi fruto de ações entre empreendedores. Então, o Gmail, né, do Google, que é o e-mail do Google, ele foi fruto de uma atitude empreendedora que um funcionário teve. O botão de curtir do Facebook também. O PlayStation, que é um jogo de videogame, né? O programa da 3M, a 3M é uma indústria, né? Uma das mais inovadoras aí do mundo, então eles têm um programa para os funcionários que queiram dar novas ideias, então eles estimulam, mesmo que não dê certo, né? Mas é uma grande empresa, tem recurso, tem aporte financeiro, é interessante, e também a própria Havaianas, né? Então, um exemplo aqui de empresa que apoia essas inovações dos funcionários, né? Como que o intraempreendedorismo ele é aplicado na empresa?
ele se atua, então, para resolver problemas que existem ou para criar novos produtos e serviços, melhorar processos internos. Quando a gente fala de processos internos, é a forma de fazer alguma coisa, né? Então, quando a gente melhora processos, às vezes a gente ganha tempo, ou às vezes ganhamos o que a gente chama de eficiência, né? Fazer mais com menos. Isso é importante também, né? Às vezes vem novas linhas de produtos, novos mercados, né? Ou até mesmo novas empresas, né? Então, uma empresa que já existe dá origem a outra, uma nova empresa, um novo negócio. Então, essas são aplicações possíveis do intraempreendedorismo. Aqui eu estou falando um pouco sobre o lado da empresa. O que a empresa ganha quando ela tem intraempreendedores, né? Por outro lado, então, como benefício que se tem com essa prática, quando a gente tem um ambiente de trabalho com essas características, se tem também uma maior satisfação do funcionário, né? Ele vai estar mais engajado e motivado e realizado com o seu trabalho, né? Além, é claro, de promover integração entre áreas e funcionários, servir como um banco de retenção de talentos, né? E, então, esses são alguns dos benefícios. Então, para finalizar, o intraempreendedorismo, ele não cria. Você não vai criar necessariamente uma empresa, né? Mas você trabalhando, você tem uma postura de um empreendedor, você tem características e comportamentos de um empreendedor, que a gente chama, então, nesse caso, de intraempreendedor, porque ele está dentro daquela empresa. Tá? Então, claro, tu vai ter riscos, os riscos são menores, né, do que quando você vai empreender, mas ainda assim, né, pode ter alguns riscos também, né. Para fechar essa primeira parte, há muitas formas de empreender. Fica aqui o questionamento, qual que você se identifica mais. Então, há muitas formas de empreender. A gente pode fazer aqui duas grandes divisões, uma quanto ao enfoque e propósito, então, para que esse negócio existe? Falei do empreendedorismo clássico, o empreendedorismo de startup, que pode ser também chamado de tecnológico ou digital, o empreendedorismo social. Há outras formas também, que é o empreendedorismo sustentável, que são negócios hoje que estão voltados à sustentabilidade, né? O empreendedorismo feminino, que diz respeito, então, a mulheres que estão criando negócios, que estão no comando de empresas, atuando como líderes, né? Temos também, não falei aqui, mas tem as franquias. Alguns livros não consideram a franquia como uma forma de empreender, mas é uma possibilidade também, né? A franquia, ela não, na verdade, ela não cria nada, né? Porque você compra uma licença para poder estar trabalhando com aquela marca, com aquele produto ou serviço, né? Então, por exemplo, a Chili Beans, né, que vende óculos, o exemplo mais emblemático, grande, o McDonald's, uma loja do Boticário, uma loja da Cacau Show. Então, tem N tipos de franquias e N tamanhos, né? Não deixa de ser também uma forma de empreender, porque dependendo da franquia, também vai ter risco, né, associado. O empreendedor ele também precisa ele estar aberto ao risco, né? E o intraempreendedorismo. O que é importante a gente lembrar nesses várias formas de empreender é que o fato de ser uma coisa não impede de ser outra. Então, por exemplo, eu posso ser uma startup que vai atuar aí na área de desenvolvimento sustentável. Né? Como eu falei lá, a Terra, que trabalha com gestão de resíduos, então a causa dela é uma causa ambiental. Né? Então, está trabalhando aí com empreendedorismo sustentável. Ou eu posso trabalhar, ser também uma startup e praticar ao mesmo tempo também empreendedorismo social. Tá? Então, essa classificação a gente só existe apenas para demonstrar a tendência que existe, né, de tipos de negócios, mas não quer dizer que são caixinhas únicas, tá? A gente pode estar abrindo aí essas possibilidades. E quanto ao número de pessoas,
né, gente? Hoje, a gente pode abrir um negócio individualmente. Temos aí uma categoria hoje, eu estou falando já de categorias jurídicas de negócio, que é os microempreendedores individuais, por exemplo. Então, se você tem um negócio que vai ter um faturamento aí anual, né, janeiro, dezembro, até R$81 mil, né, tu pode abrir aí um microempreendimento, um MEI, que a gente chama, né, microempreendedor individual. Ou você pode também fazer isso coletivamente, através de sociedade, né? Eu e a Leia vamos abrir um negócio, ou eu e a Leia, a professora Gertrudes, vamos abrir uma empresa. Ou a gente pode atuar também através das associações ou das cooperativas, né? As associações, elas até podem vender bens e produtos, mas eles não têm finalidades econômicas. Os fins são sociais e culturais, né, ou defesa de causas. As cooperativas não. As cooperativas, elas existem já para desenvolver negócios, né? É uma outra linha, né, voltada à economia solidária, mas é um tipo de negócio coletivo. Tem que ter aí, no mínimo 15 pessoas para fazer uma cooperativa. Então, são esses tipos de empreendedorismo. Eu sei que às vezes dá um nó na nossa cabeça, assim, como assim, né? A gente está falando de empreendedorismo, mas a gente não está falando de abertura de novas empresas. É também isso, né? Também, existe essa forma de empreender, mas existe a outra possibilidade que eu mencionei ali, incluindo também o intraempreendedorismo, né? Então, às vezes, muitas pessoas, inclusive, às vezes começam, né, trabalhando em empresas, então adquirem alguma habilidade ou desenvolvem uma competência e depois, então, parte para abrir seu próprio negócio, né? Esse é um outro caminho que existe, que está aí uma possibilidade para vocês também. Eu trouxe aqui essa imagem da geração de valor, que é do Flávio Augusto, e eu achei bem interessante, que é os inconformados que se retirem, né? Então, muitas vezes, para a gente criar coisas novas, a gente tem que fazer algo diferente, né? Tem que se inconformar com alguma coisa, ou que é mal feito, ou que ainda não está sendo ofertado. Então, acho que agora o caminho é vocês se unirem aí para ver, aguçarem a criatividade de vocês, né? Eu gostaria que vocês pensassem, assim, que características pessoais você considera que uma pessoa empreendedora tem? Eu queria que vocês pensassem no nome, desse o nome dessa pessoa e uma característica dela. Eu pensei aqui na Luísa Trajano. A Luísa Trajano é do Magazine Luiza, né? Ela, para mim, uma característica que eu vejo que se destaca nela, a capacidade dela de liderança, né? Então, hoje ela exerce uma liderança, inclusive, fora da própria Magalu, né? E ela, ao contrário, às vezes, do que muitas pessoas pensam, ela não criou a Magazine Luiza, né? Hoje Magalu. Ela começou atuando como funcionária, que é da empresa da família, da tia dela, né? Luísa é a tia dela, não ela, o nome, né? Atribuído à empresa. E hoje, claro, hoje ela já está no conselho lá no conselho da empresa. Mas para mim é um exemplo assim de liderança. Bom, a respeito então das características empreendedoras, também chamado de competências empreendedoras, eu vou falar um pouquinho agora dessas principais. Eu não vou dizer que, a gente não quer dizer que para ser um empreendedor, uma empreendedora, né, tem que ser uma super mulher, ou tem que ser um super homem, ele é bom em tudo, ele tem que ter todas essas características, mas essas são aquelas qualidades que estão mais latentes, que estão mais evidentes entre aquelas pessoas que empreendem e daquelas pessoas que não empreendem, né? Ou que às vezes, né, lembrando que não precisa estar só associado à criação de novas empresas, né? Quando a gente fala em ser competente, vem a sigla, que é o CHA, que é formado por esses 3 elementos, que é conhecimento, habilidades e atitudes. Então, a gente só fazer um curso
não quer dizer, isso não nos faz competentes. Nós tornamos competentes a partir do momento que a gente faz aplicação daquilo que a gente conhece, tá? Então, isso é bem importante, a gente ter essa experiência. Isso é importante. Conhecimentos, o conhecer, o saber, não necessariamente ele precisa ser da educação formal, né? Às vezes a gente tem um conhecimento que é passado de geração em geração, um conhecimento que a gente vai adquirindo pela experiência, e esse conhecimento formal que vocês estão aqui buscando. E isso é muito importante, porque eu acho que o grande ganho, quando a gente está sentado, ou a gente está assistindo esse tipo de curso, é a possibilidade de interação, é a possibilidade de a gente unir a tua ideia com a de outro, de trabalhar, de conversar, porque daí a gente encontra, às vezes, as mesmas dores, a gente encontra as mesmas dificuldades e adquire nossas forças também. Tá? Então, é bastante importante. Um outro ponto que faz parte da competência, de ser competente, é a habilidade, que tem a ver com a execução, com a prática. Né? Então, o que faz, quais são as habilidades que um empreendedor ele precisa ter? A gente vai ter habilidades aí relacionadas a questões técnicas, né? A habilidade de fazer um planejamento financeiro, de saber calcular um preço de um produto, de saber vender, né? E um ponto que é muito importante, que tem a ver com o jeito de ser, com o nosso comportamento, que a gente chama, então, de atitudes. Então, essa é a sigla, o CHA, que é formado pelo conhecimento, habilidade e atitude, que torna uma pessoa competente. E agora a gente vai falar um pouquinho dessas competências do empreendedor, né? Eu falo aqui empreendedor no sentido geral, mas incluindo aí as mulheres. Né? Eu vou falar agora de 10 características, algumas delas vocês já citaram nesses exemplos, e aparecem também na primeira parte da aula. Uma delas a gente chama aqui características do comportamento empreendedor, que é o CCE, que é um trabalho do psicólogo McClelland. Ele pesquisou 200 empreendedores de 34 países e ele percebeu que nesses empreendedores existiam algumas características que eram comuns. E ele dividiu essas características em 3 grandes blocos. Primeiro, ele percebeu que essas pessoas elas tinham uma grande capacidade de realização, ou seja, de concretizar algo. Então, é isso que diferencia o empreendedor. Consegue tirar as ideias que ele tem, né, no campo subjetivo, no campo da mente, e fazer acontecer. Essas pessoas também tinham uma grande capacidade de planejamento, ou seja, de saber executar, né, saber dividir isso em metas, ter essa visão, né, estabelecimento de visão, e tinham também poder. O poder aqui das competências empreendedoras não quer dizer um poder no sentido assim de estar acima de outra pessoa, de ser uma pessoa ser uma pessoa competitiva no sentido assim não benéfico. Aqui o poder ele fala relacionado à tua autonomia, a tua independência. Então, geralmente, as pessoas que têm um comportamento empreendedor, ela tem o desejo de ser autônomo, tem o desejo de ser independente. Às vezes é aquela pessoa que não conseguiria trabalhar como empregado. Eu tenho exemplos de amigos que são empreendedores e que não deram certo como funcionários, porque eles queriam criar algo deles, eles queriam ter independência. Muito embora isso também seja, a gente chama assim de falácia, né? Eu não quero depender de ninguém, eu quero ter meu próprio negócio porque eu não quero depender de ninguém. E também não é assim, porque você vai depender de cliente, vai depender de funcionário, vai depender de fornecedores. Então, existe toda uma rede que tu vai ter que interagir para conseguir fazer as coisas, né? Mas, é claro, né, isso vai te dar algum tipo de liberdade, né? Quanto à escolha do que você vai fazer, às vezes o horário, né? Também não quer dizer que vá trabalhar pouco. Então, a gente precisa também falar as claras do que é ter um empreendimento, né? Mas vamos lá. Quais foram as características, então, que se destacam nessas pessoas? Né? Primeiro, a busca de oportunidades e iniciativas. Então, essa visão, né, da brecha, o que tem de brecha ali no mercado, o que as pessoas estão precisando, quais são essas necessidades, ou quais são esses problemas sociais que ainda não foram solucionados no meu bairro, na minha cidade, que eu posso ter uma ideia
que vá se tornar um produto, um bem ou serviço, né? Elas conseguem, não é que elas não tenham medo dos riscos, né? Porque com um negócio, geralmente, não só os negócios com finalidades lucrativas, né? Mas existe, às vezes, um risco financeiro, ou um risco de não dar certo, de ter investido teu tempo. Então, elas conseguem conviver com esses riscos e sabem os riscos que vão correr. São persistentes, elas também são comprometidas. Para ter um negócio, tem que estar comprometida com o teu negócio, né? É diferente de quando tu é empregado. Né? E elas também têm uma grande exigência de qualidade e eficiência. Bom, isso é muito importante porque para você ofertar um serviço, mesmo que seja ofertar um evento, ou que seja tem um caráter mais social, né? Ele precisa ter qualidade. E a eficiência está relacionada ao emprego racional dos recursos, né? Então, quando a gente tem desperdício, a gente está perdendo dinheiro também. Então, ser eficiente é algo muito importante para a solvência de um negócio. Então, essas são as características do grupo de realização. Depois do grupo de planejamento, entra aqui a busca de informações, e eu acho que aqui a gente pode citar ali quem falou da dispersão e da capacidade de atenção, entra aqui também, né? Então, hoje é muito importante também saber o que a gente vem consumindo de informação, do que a gente vem se nutrindo, né? Porque a gente tem aí hoje, na palma das nossas mãos, um mundo de possibilidades, né? Mas qual é essa informação certa, qual é a informação de qualidade? E os outros dois pontos, eles estão interconectados, um deles é o planejamento, né? Planejar e monitorar, planejar e controlar. E essa é uma das falhas dos empreendimentos brasileiros, muitos deles não têm uma visão aí de médio e longo prazo, e isso é ruim. E para a gente planejar, a gente também tem que ter metas, né? Quando a gente fala de metas, a gente está falando de quantificação, a gente está falando de crescimento, né? Seja em volume, de vendas, de lucro, de número de clientes, ou de número de pessoas que vão ser impactadas. Então, é sempre algo concreto, essas metas têm que ser tangíveis, né? Então, essas são as características associadas ao planejamento. E as competências associadas ao poder, entra aqui a persuasão, né? Então, ali, voltando, estou usando aqui da favela orgânica, porque foi exemplo citado que falou também dessas características, né? Que a pessoa conseguiu aí vender o projeto, levar para outros planos, né? Conseguiu mais parceiros. Então, entra aí a capacidade de persuasão e de redes de contato. Aqui, nesse curso, você já tem possibilidade aí de começar a formar uma nova rede de contato. E, por fim, não menos importante, que eu acho que esse é uma das características iniciais de quem realmente quer empreender, esse desejo de ser independente, de ter autonomia. E um outro ponto que é fundamental e que está ligado a tudo isso, que é a autoconfiança. Então, se você não acredita em si mesmo, né? Se é uma pessoa, às vezes, insegura ou que tem baixa autoestima, isso, às vezes, é ruim aí para quem quer empreender. Né? Então, tudo isso nos remete também ao autoconhecimento nosso, né? Então, quais são as nossas habilidades, qual situação que estou, onde que eu posso chegar, porque é muito bonito a gente chegar aqui e falar da Luísa Trajano, né? E pensar, nossa, mas a Luísa nasceu em berço de ouro, né? Ela já tem o maior sucesso, mas o início da carreira não foi assim. A Adriana Barbosa, lá com a Feira Preta, ela é destaque mundial, ela ficou considerada uma das pessoas mais... uma das mulheres negras, na época, com menos de 40 anos, mais influente do mundo. Ela teve até numa reunião lá com Barack Obama, na época, que ele era presidente dos Estados Unidos. Mas a história dela é uma história de 2 décadas. Então, existe aí todo um processo, que eu acho que a gente pode falar que é um processo de autodesenvolvimento e autoconhecimento para empreender, né? Então, é importante que vocês aproveitem esses momentos para vocês terem mais experiências, se conhecerem melhor, né? Interagindo aí com as outras pessoas. Eu vou deixar para vocês, depois, existe um testezinho
dessas características, vocês podem medir. Depois eu coloco o link lá no grupo, e essa apresentação vou passar para as meninas que estão organizando aí o curso para vocês lá no Moodle, e vocês depois podem fazer essa autoavaliação, tá? Eu vou deixar aqui para vocês. E eu sei que semana passada também foi falado de outros estudos, então existem outras formas de estudar essas competências empreendedoras, né? Incluir criatividade, visão, pensamento ético, a motivação, perseverança. Então, todas essas são aprender com a experiência, são exemplos de competências empreendedoras. Tá? Depois vocês podem dar. Com isso, então, gente, quando nós vamos falar de carreira, a carreira empreendedora é uma possibilidade de ser uma carreira profissional, né? E hoje essa possibilidade, ela vem se tornando mais forte também aqui no Brasil. Por quê? Porque a natureza do trabalho está se alterando, né? Então, a gente vê o quê? Novas profissões que estão surgindo. Hoje a gente tem aí, até por conta, esse final de semana estávamos conversando sobre inteligência artificial e estava falando, que tal profissão vai acabar, não sei o quê. Daí eu falei, olha, eu acho que não vai acabar, eu acho que as nossas competências elas vão ter que mudar. Então, hoje meu sobrinho estava falando, eu coloco um texto lá no chat GPT e vem o texto prontinho. Eu disse, pois é, mas não é teu. Então, qual vai ser, o que você vai aprender a fazer? Agora existe a escrita autoral. O que é a escrita autoral? Aquela escrita que é tua, que é original. Então, isso vai ser destaque. Então, vão mudando, né? As profissões realmente elas vão evoluindo e as competências exigidas também, né? Então, existem novas relações de trabalho. Às vezes a gente não tem o emprego, né? Mas existem novas ocupações. Muitas empresas que estão terceirizando, hoje a gente tem novas leis nessa parte de terceirização de serviços, que também permite isso, né? E é claro, a gente não vai falar, vamos falar também da competição, né? Pelas vagas de trabalho. Então, hoje o empreendedorismo é visto como uma possibilidade de carreira. A grande questão hoje quando a gente vai pensar em empreender, é tentar unir o que a gente tem de conhecimento com o que o mercado, ou o mundo do trabalho está precisando, e o que a gente gosta de fazer, né? O que a gente é apaixonado, né? O que brilha em nossos olhos, né? E nisso, então, vem algo muito profundo, né, de desenvolver uma carreira. Quando a gente está falando de carreira, eu não quero que vocês pensem assim, é a carreira de um executivo, é uma carreira de uma pessoa que está formada numa universidade. Não é isso, né? Quando a gente fala de carreira, a gente está falando da tua evolução, enquanto da profissão que está escolhendo, o que você está escolhendo, o que você quer mudar. E uma carreira... Eu trouxe aqui esse aqui é um pensamento japonês, tem um livro, eu trouxe ali depois a capinha deles para vocês lembrarem dele, que se chama Ikigai. O Ikigai é esse ponto aqui central dessa figura, e ele vai unir aqui essas 4 grandes coisas, né? Que é o que eu amo fazer, o que eu faço bem feito, o que eu ganho para fazer, que seria, né, o meu sustento, e o que faz bem ao mundo, né? Então, a ideia do Ikigai não é você encontrar aquilo que vai te dar mais dinheiro, que vai ser mais rentável, mas você encontrar algo que vai te dar sua subsistência, né, que seja possível que você tenha o seu sustento, mas que, ao mesmo tempo, esteja relacionado com aquilo que você gosta de fazer, né? E também que possa ajudar os outros. Esse seria o ponto do Ikigai. Ele não é tão fácil, né? Às vezes a gente está mais em uma área, às vezes a gente está em fases de transição, ou talvez muitos de vocês estejam construindo isso, estejam começando agora, né, a sua vida profissional, mas é algo para a gente pensar e refletir sobre o que a gente gosta de fazer, o que a gente gostaria, e como que a gente poderia, então, tornar isso uma ocupação profissional, né? O livro que fala do Ikigai é esse aqui primeiro,
E eu também estou deixando aqui, já vi que estou passando aqui do tempo, esse é o Ikigai, da Ken Monge. É uma leitura bem gostosa, bem fluida. E tem um livro aqui também do Prem Baba, que é sobre propósito. Eu acho um livro também muito bonito. Eu acho que vale a pena lê-lo. E esses 2 últimos livros eu trouxe também porque, às vezes, a gente precisa colocar novos hábitos, mudar comportamentos, e nem sempre é fácil. E O Poder do Hábito é um livro bem interessante, né? Então, tem estudo, tem ciência, eu acho bem legal esse livro. E tem um livro que falamos muito, hoje algo muito importante é a gestão do tempo, né? A gente se dispersa aí por aí com várias coisas. E esse livro do Christian Barbosa, que é um autor brasileiro, ele é um doutor e ele estuda sobre gestão do tempo, e ele dá uma metodologia ali bem interessante para você dividir seu tempo, né? Tem um livro também que é bem simples, que está nessa linha de autoajuda, que me falaram aqui, que é o Essencialismo. Ele é bom também. Ele é sobre gestão do tempo, né? Mas ele fala muito sobre a dispersão também, né? E ele fala que para não acontecer isso, tem que pensar no que é essencial. Ele dá lá vários toques, né, do que é essencial. O jeito Disney de cantar, ele é muito bacana para quem vai trabalhar com vendas, ele é ótimo. E atendimento ao cliente também, né? E tem também o filme, né? O filme deles também é interessante. E tem também filmes, né, gente, que vocês podem assistir, que são histórias. Geralmente tem filmes que é de ficção, mas tem filmes que é sobre histórias reais, que vocês podem se inspirar. E no YouTube, vocês podem pesquisar vídeos do TED. O TED é um evento aí que ocorre em todo o mundo, né? Tem o TED aqui no Brasil, que são pequenas palestras de até 15 minutos. Não necessariamente são pessoas empreendedoras, tá? São pessoas que têm ideias interessantes, que têm influência, né? E são convidadas a falar sobre o assunto, né? Então, tem vários que empreendem também lá, tem vários empreendedores, empreendedoras, mas tem outros que são de diversos temas, né? Eu estou à disposição, eu vou deixar meu e-mail, e ali vocês têm meu telefone também, quem quiser contato, ou precisar de alguma informação, né, a respeito desse assunto, eu estou à disposição, tá bom? Um abraço para vocês, desejo muito sucesso aí no curso.